Mas há um segundo caso que tem a ver com a operação lá em Alagoas, que atingiu o governador Paulo Dantas, do MDB, que foi afastado por mais tempo do que ainda cabe a ele como governador. Você está acompanhando esse caso? Olha, Rose, eu te confesso que nesse fim de semana eu tirei uma folga para algum compromisso de família e dei uma desligada. Então eu tô te ouvindo aqui super atento, como ouvinte também. Pois é, a Polícia Federal deflagrou uma operação na terça-feira passada e afastou do cargo o governador Paulo Dantas por uma decisão da ministra Laurita Vaz. São 180 dias de afastamento, daria 6 meses, Rafael, e o mandato dele, desse exercício, porque ele assumiu como ele vice depois que o Renan Filho renunciou para disputar o Senado, ele acaba, como todos os outros mandatos, agora, dia 31 de dezembro. Então, tem esse dado. Mas o dado seguinte é o que está repercutindo, que a operação ela é deflagrada em pleno segundo turno, em que o Paulo Dantas passou com 46,64% dos votos. Ele é apoiado pela família do Renan Calheiros, um dos principais opositores do governo Bolsonaro, e tem como adversário no segundo turno o Rodrigo Cunha, que recebeu 26,74% dos votos, por exemplo, a situação eleitoral talvez mais complicada, né, nessa condição, apesar de que o segundo turno é uma nova eleição, mas o governador Paulo Dantas ganhou na maioria dos municípios lá. O que acontece é que o Rodrigo ele é apoiado por Arthur Lira, um dos nomes mais fortes hoje do governo Bolsonaro, que inclusive o presidente Bolsonaro diz que deve a ele muito do que conseguiu realizar no seu governo. Esse é um dado que já causou muita polêmica e já causou todo tipo de comentário, inclusive aqui com a gente. Bom, a defesa do Paulo Dantas, os aliados e os próprios fatos mostram que essa operação ela se remete a fatos pretéritos. Não há nada apresentado neste momento, ao menos não está sendo mostrado, não sei se tem guardado em algum lugar e eles vão apresentar, mas não há nada demonstrado neste momento que mostre a urgência dessa questão. São fatos relacionados a questões anteriores que poderiam ter sido investigados até mais rápido pela Polícia Federal, mas é deflagrado justamente no momento da eleição e ele tem um impacto na eleição, tem todo o impacto na eleição. O que acontece, Rafael, é que recentemente, em junho, houve uma decisão favorável ao governador Wilson Lima por parte do ministro Francisco Falcão, lá no STJ também. Você lembra, a gente trouxe aqui que iam começar as oitivas, as audiências relacionadas àquele processo em que o governador é réu pela compra de respiradores e servíveis lá durante o primeiro colapso do sistema de saúde no estado do Amazonas. O que acontece é que o ministro Falcão alegou que, entre outras questões, havia o início do período eleitoral. Eu vou até ler o trechinho da decisão. Ele põe aqui, entretanto, tendo em vista a proximidade da data prevista para o início da instrução criminal, bem assim a pendência de de 4 agravos regimentais, a proximidade do recesso forense e a realização de eleições nacionais, a cautela deve guiar os próximos passos da instrução criminal. Assim, cancela as audiências designadas entre os dias 28 de junho e 1º de julho de 2022, que serão remarcadas oportunamente. Essa foi a decisão monocrática do ministro Falcão em relação às audiências de um caso que o réu estava se apresentando como candidato nessa eleição e tem um contexto também de uma eleição nacional, porque tudo que aconteceu durante a pandemia, você vê que tem sido tratado também no debate nacional, sempre foi, e está sendo tratado no debate eleitoral nacional. E o ministro Falcão disse que por uma cautela, era necessário se acautelar e adiar aqueles fatos todos que com certeza causariam fatos eleitorais para serem debatidos na eleição, tanto do Amazonas quanto nacional. Essa não é a cautela que é demonstrada nessa outra questão. Inclusive, muitas pessoas da imprensa nacional trataram isso porque tem a ver com, na época, que ele não era nem governador, que ele era deputado, rachadinha, né, que é o calcanhar de Aquiles aí também da família Bolsonaro, enfim. Então, tem todas essas questões que colocam em xeque, evidentemente, mais uma vez, a imagem do judiciário, dessa vez do STJ.